Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o país. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia. O programa de hoje, o segundo programa de uma série de 3 episódios que nós preparamos com a retrospectiva de 2019. 2019, que ficará marcado como o ano do lançamento do 6º satélite da família Sibers, o programa em parceria entre Brasil e China. Antes da gente falar dos satélites, vamos falar do instituto que produz o satélite no Brasil, o INPE. Veja agora o que é feito lá. Criado em 1961 para desenvolver tecnologia e capacitar mão de obra especializada no Brasil, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, tornou-se a referência nacional na área com competência mundialmente reconhecida. A sede do Instituto fica em São José dos Campos, no estado de São Paulo, onde estão algumas das principais instalações, como o Centro de Rastreio e Controle de Satélites e o LIT, o Laboratório de Integração e Testes de Satélite. O LIT representa uma capacidade no Brasil para montagem, integração e qualificação de produtos espaciais. Ele garante capacidade no Brasil para completamente montar, testar, integrar produtos espaciais, satélites. O INPE também tem importantes instalações na cidade de Cachoeira Paulista, onde estão o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, que fornece a previsão para todo o país, além do Laboratório de Propulsão e Testes, que desenvolve estudos em combustíveis para uso no espaço. A base de etanol e etanolamina e mais um catalisador nele. E eles são hipergólicos. Hipergólico é isso aqui, gente. Ou seja, o combustível em contato com o oxidante, ele entra em combustão normalmente sem a necessidade de faísca. Ok? Também há centros regionais do INPE espalhados de norte a sul do país, como é o caso do Centro de Monitoramento em Cuiabá e da Base Permanente do Brasil na Antártica. Entre os grandes feitos do Instituto está o desenvolvimento dos satélites brasileiros, como o pioneiro SCD-1, que há 26 anos funciona no espaço, além dos modelos subsequentes, como o SCD-2 e os satélites da família Sibers e o Amazônia. O satélite ele é dividido em 2 módulos. A parte de baixo nós temos o módulo de serviço, que é onde ficam os serviços essenciais do satélite para manter a missão em órbita. A parte de cima é o módulo de carga útil, onde a gente vê em destaque aqui a câmera, que é a parte que faz os imageamentos da superfície da Terra, quando o satélite está em órbita. Essa é a missão do Amazônia. Além de construir satélites, o INPE também é uma referência mundial no processamento e na análise dos dados coletados a partir do espaço, mantendo grandes projetos de combate ao desmatamento e às queimadas. O INPE foi criado em 1961, e a área de observação da Terra foi uma das primeiras áreas que surgiu. Dada a extensão territorial do Brasil, você realmente precisa de imagens de satélite, precisa de dados orbitais para acompanhar as mudanças no ambiente brasileiro, que é uma extensão gigantesca. O INPE também foi o primeiro instituto do mundo a disponibilizar as imagens coletadas pelos satélites gratuitamente na internet. O resultado foi excelente, o Brasil foi pioneiro nisso. O INPE foi pioneiro na distribuição de dados pela internet. Depois a gente foi seguido praticamente pelo mundo todo, né? Pela NASA, depois pela Agência Espacial Europeia. Hoje todo o programa Copérnicos, por exemplo, está disponível gratuitamente na internet. O Landsat, que agora está na versão 8, distribui para o mundo inteiro gratuitamente também através da internet. E nós fomos pioneiros nisso, né? A pesquisa desenvolvida no Instituto vai muito além da construção de satélites e se destaca ainda no desenvolvimento de softwares, nanotecnologia, melhoria e desenvolvimento de materiais que podem ser usados tanto no espaço quanto pela indústria. Nós temos uma linha de pesquisa de trabalhar com superfícies de nanotubos de carbono. Essa parte mais escura aqui, bem preta, é nanotubo de carbono, tá?
A área de pesquisa básica abriga ainda importantes trabalhos, como o setor de astrofísica, no qual está o grupo de trabalho do projeto LIGO, vencedor do Prêmio Nobel de Ciência em 2017. Do interior da Terra até o espaço limitado pelo campo magnético da Terra. A partir daí nós vamos para um outro espaço, que é o espaço entre o Sol e a Terra, e o próprio Sol. E estudamos a própria estrela, o Sol, como uma estrela de referência para outras estrelas, e aí vamos além. Vamos para os estudos que envolvem a galáxia, o Sol como uma estrela para outras estrelas diferentes do Sol, ela como referência, e você vai estudar as diferentes estrelas, diferentes formações. Os buracos negros, a matéria escura, a energia escura. Este é o INPE que nós iremos conhecer no programa de hoje. « 2019 foi um ano especial para a produção de satélites no INPE. Pela primeira vez na história, o LITE, o Laboratório de Integração e Testes do Instituto, recebeu 2 satélites brasileiros ao mesmo tempo. Veja como foi. Por falar em satélite, o atual momento do Instituto é histórico, com 2 deles em fase final de desenvolvimento para lançamento. Um deles é o Sibers e o outro o Amazônia. Nós vivemos um momento muito bom aqui no INPE. Né? O ritmo do programa espacial brasileiro é um ritmo modesto. Nós tivemos grandes avanços, mas é um ritmo modesto. Normalmente você faz um satélite, lança esse satélite e tem outro sendo preparado. Nós fazemos o satélite sequencialmente. Tem algumas coisas superpostas, algumas fases superpostas, mas tipicamente você nunca tem 2 lançamentos muito próximos. Não é o caso agora. Agora nós temos 2 lançamentos com 6 meses de intervalo. O Sibers, na China, sendo lançado no final deste ano, e o Amazônia, que ainda está no LITE, mas será transportado para a Índia, sendo lançado no meio do ano que vem. Então, nunca tinha acontecido no LITE a integração e testes de 2 satélites simultaneamente, como a gente viu agora no passado. Então, essa é uma sensação nova para muita gente que está aqui no INPE, e é uma sensação boa, é uma sensação é uma situação em que você percebe que o programa avança, que aquelas coisas pelas quais você trabalhou durante anos estão avançando. O Sibers é um satélite de monitoramento remoto feito para fazer imagens da Terra e que é fruto de uma parceria com a China. A parceria já construiu 5 satélites e está em contagem regressiva para lançar o 6º modelo no final do próximo ano. Então, o objetivo principal do Sibers 4A é continuar provendo os serviços prestados pelo Sibers 4, que está em operação, até que os novos satélites da família Sibers entrem em operação, satélites 5 e 6. Então, o Sibers 4, embora ele use partes remanescentes dos satélites 3 e 4, nós temos, do ponto de vista sistêmico, um satélite totalmente novo e muito mais complexo do que os satélites até então desenvolvidos. Nós estamos agora discutindo a continuidade da família de satélites Sibers com 2 novos satélites, um deles óptico, como os anteriores, e um outro satélite SAR, que nós estamos entrando agora no processamento do uso de instrumentos SAR. Isso tem algumas vantagens, porque, como todos sabem, no Brasil nós temos um grande problema de nuvens. Então, em determinada época do ano, a gente tem dificuldade de fazer o imaginamento do território nacional em função das nuvens. Os satélites ópticos, eles não conseguem penetrar sobre as nuvens. Já o satélite SAR, ele consegue fazer isso, portanto, nós teríamos uma cobertura durante todo o ano, não só durante o período de dia, mas também à noite. O Amazônia também é um satélite de monitoramento remoto, mas é o primeiro com desenvolvimento nacional, usando quase 70% de componentes desenvolvidos e fabricados no Brasil. Também em fase de testes, o Amazônia deverá ganhar o espaço em 2020. Bom, esse aqui é o Amazônia 1, é o modelo elétrico dele, nós estamos na fase final de testes dele. Esse modelo, como ele é um modelo elétrico, a gente não vai fazer toda a campanha de testes que a gente está fazendo, por exemplo, no Sibers, que envolve os testes ambientais.
Então, nesse modelo, a gente está checando a parte funcional dele, toda a performance funcional. Terminado ele, aí nós vamos começar, na verdade, fazer a integração e a montagem, a integração e os testes do modelo de voo. Quando a gente está testando, a gente tem um sistema de teste muito maior do que o próprio satélite. Tudo que você vê em volta aqui é tudo sistema de teste que a gente precisa para validar cada equipamento, cada subsistema que eu tenho dentro do satélite. E às vezes a gente não dá tanta importância para isso, porque lógico a menina dos olhos cereja do bolo é o satélite, mas a gente tem todo um desenvolvimento aqui, tanto de hardware quanto de software, quanto desenvolvimento de pessoal aqui, porque a gente tem que entender realmente como funciona o satélite. O satélite é um sistema muito complexo e então tudo isso aqui a gente tem que manter, tem que garantir que está tudo validado, funcionando corretamente, para a gente ter certeza que o nosso satélite vai funcionar. E não adianta projetar, construir e integrar um satélite. É preciso também mandá-lo ao aeroporto para que ele possa ir até a China, viajar no espaço. O Brasil Consciência acompanhou essa epopeia, a operação de guerra logística para mandar os Cibers lá para a China. Veja como foi. O satélite Cibers 4A ainda não está pronto para ir ao espaço, mas já fez o seu primeiro voo. Ainda embalado em caixas e dentro de containers especiais, a 6ª versão do satélite, construída em parceria entre o Brasil e a China, partiu de São José dos Campos, no interior de São Paulo, para Pequim, onde será preparado para o lançamento, que ocorre ainda neste ano. Daqui à China tem um longo caminho. Ele sai daqui, vai para as Ilhas Canárias, em Tenerife, fica por 2 horas para carregamento de combustível, né, para reabastecimento. Na sequência, ele vai para Moscou e fica lá na Rússia por 36 horas aguardando a autorização para o embarque para o envio até a China. O embarque do satélite foi uma grande e complicada operação de logística que, além do INPE, envolveu também a Infraero, a Aeronáutica e uma empresa especializada contratada por meio de uma concorrência internacional. O passeio de 16 mil quilômetros até a China foi feito a bordo de um Boeing 747-400, uma das maiores aeronaves comerciais já construídas. O uso deste gigante da aviação foi necessário não apenas por conta das quase 2 toneladas do satélite, mas principalmente pela enorme quantidade de equipamentos que serão necessários para fazer os testes já em solo chinês. Basicamente, o satélite está dividido em 3 partes: um módulo de serviço, um módulo de carga útil e o painel solar. Então, chegando na China, nós vamos montar essas partes e fazer os testes elétricos para verificar se durante o transporte não houve nenhuma degradação do satélite em função do transporte, né? O embarque foi o ponto final do trabalho em solo brasileiro, que incluiu a montagem das estruturas, painel solar, dos sistemas e das câmeras que, lá do espaço, tornarão o país capaz de monitorar seu território com um alto grau de confiabilidade, além de contribuir com o trabalho de preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável do planeta. O satélite Cibers 4A é o 6º satélite da família Cibers e, assim como os anteriores, ele é destinado a sensoramento remoto. Então, a diferença principal do Cibers 4A para o anterior é a resolução das câmeras, dos instrumentos ópticos que foi melhorado. Então, hoje nós temos uma resolução de 2 metros na pancromática e 8 metros na multiespectral. Em contrapartida, o Cibers 4, que hoje está em operação, ele tinha uma resolução de 5 metros e 10 metros. Então, nós tivemos uma melhora na resolução espacial do satélite. Essas imagens são de outubro de 2018, quando o Brasil Consciência esteve no LIT, o Laboratório de Integração e Testes do INPE, para acompanhar os trabalhos com o satélite Cibers. Naquele momento, o satélite ainda estava desmontado e com seus 2 módulos de voo e de serviços separados. É um modelo de voo que a gente está fazendo agora, são testes, a gente está em fase de teste elétrico, testes de fase B2, onde a gente está testando o sistema como um todo. Então todos os equipamentos, todos os subsistemas já estão integrados e está sendo testado tudo como um todo. O Cibers 4A passou por testes vacotérmicos, de interferência, de compatibilidade eletromagnética, vibração,
acústica, entre vários outros. Tudo para garantir que nenhum problema aconteça no espaço onde não há possibilidade de enviar manutenção. Bom, toda a preparação das atividades de montagem e integração de testes se iniciaram cerca de 1 a 2 anos antes do início das atividades, mas as atividades se iniciaram em outubro de 2017. E elas atravessaram o ano de 2018, estão sendo concluídas agora, né, com o envio do satélite para a China. O transporte para o aeroporto foi feito em caminhões e, ainda bem, que o INPE e o Aeroporto Internacional de São José dos Campos são quase vizinhos, com menos de 4 quilômetros de distância entre eles. A maior dificuldade, porém, foi a retirada dos contêineres dos caminhões e a transferência da carga para a aeronave. Diferentemente de transportes comuns, os componentes do satélite são sensíveis e tudo teve de ser feito com muito cuidado, contando com a habilidade dos empilhadeiristas. Já de madrugada, com o avião abastecido e tudo carregado, o Boeing ligou suas poderosas turbinas e partiu para a China, onde permanece para a montagem e conferência dos equipamentos até o início da campanha de lançamento, que acontece em dezembro. Ficou da hora, moleque? Depois que o Sibers 4A estiver em órbita, ele será operado pelo Centro de Controle e Rastreio, que fica dentro do INPE, em São José dos Campos. Você já viu uma sala como essa num filme de ficção científica? Conheça agora o modelo de verdade que nós temos aqui no Brasil. Sistemas, o que dizem seus dados? O tanque 2 de oxigênio não tem leitura. O tanque 1 está a 725 PSI caindo. Leitura de combustível 1 e 3 estão... Sabe aqueles centros de controle que todo filme sobre viagem espacial tem? Então, o Brasil também tem o seu. O nosso centro de controle funciona no INPE, em São José dos Campos, e foi construído justamente para monitorar o SCD-1, o primeiro satélite brasileiro. Nós estamos no centro de controle, nós temos ao fundo a sala de controle principal do Centro de Rastreio e Controle de Satélites do INPE. Esse Centro de Rastreio e Controle de Satélites é uma coordenação do INPE que é composta pelo Centro de Controle aqui em São José dos Campos e mais 2 estações de rastreio. Uma delas está localizada na cidade de Cuiabá, que é o centro geográfico da América do Sul, né? E com isso, uma antena localizada em Cuiabá consegue cobrir todo o território nacional. O satélite passou sobre o Brasil, o sinal é captado, né, pela antena de Cuiabá. E a outra estação de rastreio, que contém a outra antena de rastreio, está localizada em Alcântara, no Maranhão, que fica no norte do Brasil, né, a 2 graus de latitude sul. Então fica próximo ao Equador e é onde está localizado o centro de lançamento de satélites do Ministério da Defesa. Tá? Então por isso é importante que se tenha uma estação de rastreio próxima ao centro de lançamento, porque o ponto de injeção do satélite em órbita seria visível à estação e imediatamente a gente conseguiria verificar o estado, né, de funcionamento de um satélite lançado a partir desse centro. A foto na parede é prova da participação na história deste servidor
que ainda hoje trabalha no monitoramento do SCD-1 e dos demais satélites lançados posteriormente. São dois SCDs, SCD-1 e SCD-2, e o Cibers 4. O Cibers é o Cibers 4, né, que está operacional atualmente. Conseguimos controlar o satélite daqui da Terra. O satélite ele possui um transponder, um sistema de telecomunicações de bordo que emite um sinal em direção ao solo, né, e nesse sinal contém as variáveis de telemetria que dão informações sobre o estado de funcionamento do satélite. Então a gente consegue ver como é que estão as tensões, temperaturas, os diversos equipamentos, as correntes, enfim, a gente vê se tudo está operando de uma maneira conveniente. Mas nem o centro de controle e nem mesmo os satélites teriam sido úteis para o Brasil se os nossos pesquisadores não tivessem trabalhado em uma ferramenta fundamental para o sucesso da missão. Eu fui contratado aqui em 1988 para trabalhar no desenvolvimento do software que iria controlá-lo. Nós éramos uma equipe de aproximadamente 60 analistas de sistemas de desenvolvimento de software para gerar todo o código, que na época era em Fortran 77. Usávamos ainda computadores grandes, mainframes, era a família VAX, VMS, sistema operacional. Para que o satélite pudesse funcionar como um computador, recebendo e enviando dados, era necessário desenvolver um software que nunca havia sido feito no Brasil. Nós, como Agência Espacial Europeia, ESA, para nos dar, vamos dizer assim, um rumo, um norte de como seria desenvolver um software para controle de satélite, alguma coisa que estava no espaço, que não estava ao nosso lado, e nós, como analistas de sistemas na época, desenvolvíamos softwares, vamos dizer assim, comerciais, coisas aplicadas, não na internet, que na época não estava tão evoluída assim, mas softwares direcionados e próximos de alguma coisa que estava próximo a você. Agora, controlar alguma coisa que está remotamente, para a nossa experiência na época, foi um desafio. Para dar conta de todos os itens da programação, os pesquisadores foram divididos em grupos e se concentraram em itens do funcionamento do satélite. O resultado pode ser considerado um sucesso. Além de continuar funcionando no SCD-1 há 26 anos, o mesmo software serviu de base para o controle dos satélites lançados pelo Brasil posteriormente. Esse software veio durante todo esse tempo, esse período, sofrendo atualizações e mudanças. Então ele de Fortran 77, ele teve já, e eram em mainframes na época, ele passou já uma primeira migração para a linguagem C++, e numa nova metodologia de desenvolvimento de software. E com essa migração e com todo esse processo de desenvolvimento, nós tivemos, vamos dizer assim, aprendendo a como fazer de forma cada vez melhor, de tal forma que hoje nós temos uma equipe de aproximadamente 6 analistas de sistemas endereçados a desenvolver esse software, mas, na verdade, hoje o que se faz muito é a customização, ou seja, a configuração ou a adaptação dele para que seja utilizado para as novas missões. Por exemplo, hoje nós temos o Amazônia 1 que vai ser lançado o ano que vem, nós temos o Cibers 4A que vai ser lançado em novembro. Então essa equipe, dado ao seu know-how e a capacidade de desenvolvimento que há 30 anos já dedicado a isso, ela faz algumas adaptações, algumas configurações e adapta esse software, por exemplo, hoje para o Cibers 4A, o ano que vem para o Amazônia e assim por diante. É software genuinamente brasileiro, né? Nós poderíamos, evidentemente, adquirir isso lá fora, se nós quiséssemos, mas é tecnologia nossa, brasileira, de desenvolvimento de software para controle de satélites. Além dos ganhos tecnológicos, o satélite SCD-1 também desenvolveu conhecimento científico no país. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, sou professor hoje na pós-graduação do INPE na área de software aplicado a controle de satélites. Eu já orientei mais de 15 doutores, mais de 30 mestres formados justamente de alguma forma, direto ou indiretamente, trabalhando em desenvolvimento de software para controle de satélite. E essas pessoas hoje estão, para dizer para você, até fora do Brasil, trabalhando em empresas internacionais, não exatamente desenvolvendo software para controle de satélite, mas usando todo esse know-how. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas volta já já com informações sobre o ano
turbulento dentro do INPE. É um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, fazendo hoje o segundo programa da série de 3 com a retrospectiva do que de melhor aconteceu em 2019. Nós vamos falar agora de um assunto que não foi muito bom para a ciência brasileira. O INPE e as polêmicas envolvendo entes do governo federal. Os ataques aos trabalhos da instituição no monitoramento do desmatamento da Amazônia começaram logo no início do ano, em janeiro. E teve funcionário que naquela altura se manifestou defendendo a instituição. Acompanhe. Bom, em primeiro lugar, eu acho que essa pessoa precisa conhecer um pouco melhor os dados, conhecer a história desses dados, né? O quão usado eles são, né? Ouvir a comunidade. Se você procura ouvir a comunidade, você vê que é unânime dentro da comunidade brasileira o reconhecimento disso que o INPE faz, né? Então eu acho que a primeira coisa é assim, se alguém acha que o dado do INPE não é suficientemente sólido, então a primeira coisa é a seguinte, olha, baixe os dados do INPE, faça um estudo e mostre onde existe a consistência, onde há o problema do INPE. Se existe um problema, né, nós somos humanos, nós tentamos fazer o melhor sistema possível, mas se existe algum ponto falho, né, vamos conversar, mas objetivamente é necessário que se mostre aonde estão essas falhas, né? Não basta você simplesmente dizer que, não, eu acho que o dado é ruim, mas quero dizer, é ruim no quê? Aonde que está o problema desses dados? Acho que isso precisa ser apontado. Nós levamos 30 anos para amadurecer e chegar nesse ponto. É óbvio que a tecnologia avançou, né? Hoje as coisas não são um pouco mais simples de você fazer, mas você desenvolver uma equipe, ter uma equipe com senioridade, com capacidade técnica, conhecimento, porque não basta às vezes, eu tenho as melhores imagens do mundo, chegaram aqui a uma imagem que agora é fantástica, a imagem é só parte do seu insumo, né? A maior questão, na verdade, não é a imagem, é a capacidade de extrair dados daquela imagem, é a capacidade de armazenar esses dados, de você construir sistemas de consumo dessa informação, de você permitir essas fototecas, você tá aqui, onde é que está armazenado todo esse dado, onde que está esses gráficos, você construir isso aqui leva muito tempo, né? E você manter isso operacional, não é você fazer um mapeamento, por exemplo, você tem mapeamentos que são feitos aí, muito bem feitos. Você pega um ano, eu quero o seguinte, eu quero que você olhe aqui todo o desmatamento que tem aqui agora. Tá bom, então vou lá, vou fazer todo o desmatamento, pronto, entrego, acabou. Agora você tem um sistema de monitoramento que o tempo todo está olhando para isso, onde que eu armazeno isso, como é que eu armazeno essa informação, como é que eu consulto essa informação depois, né? Isso aqui é muito difícil de você manter isso. E ter uma instituição que garanta isso ao longo do tempo é que é mais difícil ainda. São 30 anos que se alguém questiona o desmatamento do Brasil, ele questiona o INPE. Ele vai dizer, INPE, eu não concordo com esse desmatamento aqui. Então o INPE tem que prestar contas. Se você mudou para uma empresa, daqui a pouco a empresa entregou o produto, aquela empresa não existe mais, ela mudou de nome. Então, quer dizer, quem é que garante aquela informação? Hoje você tem isso, você tem uma instituição sólida, uma instituição que tem respeito internacional, né? Você vai a qualquer lugar do mundo e fala sobre um programa de monitoramento de florestas, a primeira instituição que as pessoas vão lembrar é do INPE. Né? A FAO selecionou o INPE para capacitar países com florestas tropicais em todo o mundo. Nós capacitamos técnicos na África, capacitamos técnicos na Ásia, em toda a América, principalmente a América Amazônica, né? Os países da UTCA foram capacitados usando as nossas ferramentas e tecnologias, porque a FAO entende que nosso modelo de fazer o mapeamento é o modelo mais seguro, é o modelo que tem a melhor relação custo-benefício e que tem solidez ao longo do tempo. Além da FAO, existe algum outro órgão ou alguma certificação internacional que aponte essa qualidade do serviço que o INPE faz? Olha, talvez o grande indicador, né, da qualidade daquilo que a gente faz para mim, são dois grandes indicadores. Primeiro é o fato de que o mercado usa isso como referência.
né? Hoje, não é nem assim, fora de política pública, fora disso tudo. Quer dizer, os compradores de soja, compradores de carne, partem do princípio seguinte: ó, eu só compro sua carne, só compro sua soja se o seu dado não tiver dado de desmatamento no PRODES. Significa, ele confia naquela informação que o PRODES produz. Certo? Outra coisa que é super importante para mim é o quanto a academia usa esse dado. Né? Você tem mais de 1.100 citações somente em artigos de revistas internacionais indexadas, né? Que significa o quê? Que aquele artigo, aquela informação está sendo testada pelos melhores cientistas do mundo. Né? Eles estão usando aquela informação. Se aquela informação não tivesse substância, não tivesse consistência, ele não usaria. Ele procuraria uma outra informação. Vou procurar uma outra fonte, vou pegar do Matt Hansen, vou pegar o levantamento que os chineses fizeram, eu vou usar porque o cientista ele procura sempre a melhor informação para poder produzir a melhor ciência. Né? E se a gente tem o grosso, se você tem um número super expressivo de cientistas que usam constantemente essa informação, isso significa que aquela informação é consistente, que é uma informação que tem solidez. E essa declaração que nós acabamos de mostrar foi colhida no início do ano, logo após as primeiras manifestações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, contra o INPE. Meses depois, a crise ganhou contornos insustentáveis e culminou com a exoneração do então diretor do Instituto, Ricardo Galvão, após um embate público com o presidente Jair Bolsonaro. O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos César Pontes, foi à SBPC e defendeu o presidente. Veja como foi. O senhor publicou no seu Twitter uma nota a respeito dessa polêmica envolvendo o presidente e o Dr. Galvão. O senhor disse que não concordou com o meio e com a forma que o Dr. Galvão usou para se expressar com relação àquilo que o presidente falou. Eu queria que o senhor avaliasse, até para a comunidade científica, o que o senhor achou do meio e da forma que o presidente usou para acusar o Dr. Galvão de ser vendido para uma ONG. Sobre o Galvão, né? Galvão eu conheço ele há bastante tempo, né? Assim, na coisa. E ele, para quem conhece, sabe como é o jeitão dele. Por isso que eu coloquei ali a questão de ser, da questão emocional, não deixar a emoção chegar lá. Não importa, como diria meu pai, costumava falar uma coisa, a melhor maneira de você sempre responder é com calma, né, e da maneira mais eficiente possível. E a maneira eficiente seria, né, ele já me conhece bastante, ele ir lá, e a porta é aberta o tempo todo, ele lá, mesmo se eu estiver viajando, liga para mim com o celular, ou o Júlio Semeghini, quem estiver ali, ir lá conversar, falar assim, olha, eu não gostei disso, vamos discutir esse negócio para levar para cima, né? Tem um ministério no meio do caminho para isso aí. Agora, por isso que eu não gostei do meio, que foi o meio bypass, vamos dizer, meio pela imprensa, em vez de falar com a gente, e a forma, é lógico, você tem que... não importa que o seu comandante, vamos dizer assim, lembrar que o presidente é o chefe do executivo, é o chefe de todo mundo no executivo. Você tem que tomar uma coisa. Por exemplo, eu não sei, na TV que você trabalha, né, então, você chegar lá para o seu chefe e brigar com o seu chefe não é uma boa técnica. É melhor você explicar, convencer, mesmo que o seu chefe tenha falado uma coisa que você não goste. Da parte do Bolsonaro, falando com o Galvão, depois eu conversei com o Bolsonaro, ele tem aquele jeito, ele é espontâneo nas coisas que ele fala, e isso algumas vezes cria essas situações. E ele falou, olha... até ele comentou depois, ele falou assim, eu acho que, como é que foi que eu fui um pouco, ele usou uma palavra, não vou lembrar agora, mas tipo assim, eu puxei um pouco, na palavra de piloto, puxei mais jeito do que deveria, sabe? Então, de novo, falta de comunicação, às vezes a emoção entra no meio, e a gente está aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia para trabalhar com números, trabalhar com mais calma a respeito das coisas. Então, eu vou conversar com o Galvão agora, essa semana, né? A gente está lá para conversar, vamos ver como é que as coisas... Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar e ir ajustando as coisas na medida do possível. Pessoal de HF TV Globo, voltando à questão do INPE, o senhor estava dizendo da forma de falar que o senhor gosta de conversar. Isso. Mas o próprio presidente, na espontaneidade dele, na forma de se posicionar diante de um instituto de pesquisa que o brasileiro cresceu vendo e confiando, cria-se uma instabilidade até no reconhecimento desse trabalho e também no outro lado você cria uma sensação de que aqueles alertas, aquelas informações que eram passadas no caso de combate ao desmatamento, de você ter todo um mapeamento de regiões, não só da Amazônia,
foram deixadas de lado. Como resolver isso? E queremos saber se o Galvão vai ficar ou não, se ele vai ser demitido. Olha só, isso é uma interpretação. Por exemplo, por isso que é interessante a gente tratar sempre que... eu gosto de trabalhar com números, porque é sempre... não é muito sujeito à interpretação, assim, na coisa. Essa é uma interpretação a partir daquele momento, o que o INPE vai pensar, o que o outro vai pensar. Então, de certa forma, a gente tem que focar no que é fato. O fato é o seguinte, o INPE é um instituto do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um instituto conceituado que já faz um trabalho muito bom há muito tempo, é reconhecido internacionalmente. Eu, como eu escrevi já e já falei várias vezes, tenho um apreço muito grande pelo INPE, afinal de contas é da minha área. Ele vai continuar a fazer o seu trabalho da maneira como ele tem feito. O fato de se perguntar a respeito de um dado, uma variação, que já, aliás, já foi feito algumas vezes anteriormente, também o pessoal já, no passado, 2008, etc., o pessoal perguntou também a respeito, por que esse dado de desmatamento, assim, né, coisa? É normal, a gente tem que encarar isso sem emoção, tipo assim, olha, foi perguntado, é igual a conta de água, né? Imagina, você tem uma conta de água, você tem uma média ali de R$50 de conta de água, de repente aparece um mês de, sei lá, R$200, você vai falar, peraí, tá correto esse dado? Você vai ligar para a companhia, todo mundo aqui faria a mesma coisa, vai ligar para a companhia e vai falar, escuta, tá certo isso aqui, foi medido, ou não foi medido no mês anterior e depois foi somado aqui, você vai querer entender aquilo, você não vai deixar assim normal, ou você vai falar, peraí, tem algum cano vazando aqui. Independente disso, é importante ver que os dados do INPE são calculados com uma metodologia, né, e são colocados os resultados de acordo com essa metodologia, os resultados estão lá, e são resultados confiáveis. Agora, como você usa esse resultado para expressar alguma coisa, aí, como eu falei aqui, se eu for medir em junho comparado com outro junho, dá 88% de aumento. Fosse comparar do DETER ainda, né, que seria o dado errado para desmatamento. Mas vamos supor que fosse comparar junho de 2019 com junho de 2018, deu 88% de aumento. Caramba! Mas se fosse comparar março, tinha dado menos 49%. Isso significa que o senhor vai querer receber os dados antes de ter a publicação, porque a gente, jornalista e o brasileiro, sempre teve acesso imediato assim que esses dados foram compilados. Eu vi do espaço, muitas vezes, e eu digo para você a dificuldade que existe. Eu queria tirar foto, por exemplo, da Amazônia, muitas vezes é coberto, é normal lá, se você tem muitas nuvens, às vezes fumaça, o que é pior, e há épocas mais secas em aumento o número de queimadas, e diminui em outras épocas mais molhadas. O fato é que é difícil de você fazer tudo isso, mas essa observação mais precisa, mas isso não quer dizer que os dados sejam incorretos. Os dados estão lá e são dados de alerta, são utilizados para isso. E o DETER, ele manda esses dados para o IBAMA, a ideia é que o IBAMA vá lá. Então, durante um período em que o IBAMA está em ação, esse dado ele não é para ficar exposto, porque na verdade a gente estaria dando a chave para o bandido. Eu quero é pegar quem está cortando aquele negócio irregular e assim por diante. A manifestação do ministro de Ciência e Tecnologia foi voz dissonante na ciência brasileira. O presidente da SBPC, Ildeu Moreira, defendeu o INPE e seu então diretor, Ricardo Galvão. Veja. A polêmica envolvendo as acusações que o presidente Jair Bolsonaro fez ao diretor do INPE, Ricardo Galvão, também foram destaque na cerimônia, incluindo a manifestação oficial da SBPC, que havia divulgado uma carta de apoio ao diretor e ao Instituto no dia anterior. Nos preocupa muito essas críticas que estão infundadas, a nosso ver, a uma instituição que tem décadas de serviço à ciência brasileira. Então a gente acha que o conhecimento científico não pode ser desvalorizado, os dados científicos, as evidências têm de ser respeitadas e certamente isso tem que ser feito, claro que tem de ter diálogo, discussão, mas a gente achou que a maneira como as coisas foram colocadas, de fato, não foram adequadas e por isso nós fizemos uma nota. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e volta na sequência com mais manifestações em defesa da ciência e da educação no Brasil realizadas durante o encontro anual da SBPC de 2019. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência, fazendo hoje o segundo episódio de retrospectiva de 2019. Um dos momentos mais marcantes da ciência brasileira neste ano foi o encontro anual da SBPC realizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Diversas personalidades da pesquisa nacional se fizeram presentes
e manifestaram sua indignação com relação ao momento da ciência brasileira. Helena Nader, ex-presidente da SBPC, foi uma dessas vozes. Veja o que ela diz. Presidente de honra da SBPC, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências e presidente do Colegiado de Academias de Ciências de toda a América, a biomédica Helena Nader tem sido uma das vozes mais ativas na defesa da ciência e das instituições que a sustentam no país. A mulher que presidiu a SBPC por 7 anos foi presença constante e marcante nas principais conferências e debates sobre os caminhos da ciência brasileira e suas consequências para a economia e a qualidade de vida da população. E para ela, o momento do país é crítico. Embora a gente tenha um ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que dialoga com a gente, nós não conseguimos dialogar com o Ministério da Economia. Então, eu até brinco, e eu sei que ele talvez vá me ouvir, respeito muito o Dr. Paulo Guedes, formado por uma universidade, conheço bem, porque eu também tenho colaborações com Chicago. O grupo de Chicago na área de economia tem prêmio Nobel. Não é possível que ele não conheça que nós estamos vivendo a economia do conhecimento. Para a pesquisadora, o problema começou com uma das primeiras ações do governo Temer, a aprovação da emenda constitucional que limitou os gastos públicos por 20 anos. Helena Nader é uma das autoridades que defendem que os limites não devem ser impostos em gastos com educação e desenvolvimento. Nós lutamos muito para que educação e ciência, que são molas propulsoras de qualquer economia no mundo, principalmente hoje que nós estamos na economia do conhecimento, não fossem incluídas. Perdemos, mas não jogamos a toalha. E isso, como é uma emenda em que tem um teto, a cada ano vai piorando. Então, vai se chegar num ponto, se ela durar os 20 anos que foi planejado, em que não vai ter mais gasto público. Então, a pergunta que eu faço para o telespectador, que talvez ele não tenha essa clareza, dá para ter um país sem investimento público? Tem que fazer economia? Tem. Tem que ajustar as contas públicas? Tem. Tem que fazer tudo isso. Mas, se deixar a educação, ciência, tecnologia e inovação dentro dessa emenda constitucional, não vai ter Brasil quando a economia estiver zerada. E eu acho que ela não vai ser zerada, porque o déficit público vai continuar por causa da balança comercial. Porque nós não vamos... O commodity sempre é flutuante e os insumos que nós estamos importando, a balança comercial nossa é triste. Nós não temos mais nem exportação de média tecnologia. O que é esse país gigante? 8,5 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 208 milhões de habitantes, 1,04% de crescimento da população e a 9ª economia do mundo, de acordo com também um grupo da esquerda que se chama Banco Mundial. Nós temos que tomar cuidado agora. Eu ando com uma cartilha vermelha que se chama... Não sou comunista, porque agora quando você questiona, você é vermelha. Eu não sou, já falei. Eu não tenho partido, meu partido é a ciência, o povo brasileiro, é a educação. Então, eu não posso questionar. Gente, não existe isso. O questionamento é que fez o mundo crescer. Eu respeito a democracia, eu respeito a eleição, mas o presidente que foi eleito, ele foi eleito não por quem o votou só. Ele hoje é presidente da nação brasileira. Ele tem que respeitar a história. Aqui, ó, o Brasil, que vocês conheciam, mas ele mudou um pouco. É que eu não tive tempo, porque é muito dinâmico o país. Tudo isso daqui agora se chama Paraíba.
porque eu vou também trazer para o público o documento que ele assinou, falando que, quando ele era candidato, falando para nós que ciência no governo dele seria fundamental e que ele ia levar para 3% o investimento público até o final do governo dele. Então, eu acredito que ele falou a verdade. Eu não acho que as pessoas mentam. Agora, ele que vem a público reiterar isso para nós. A ditadura militar teve muitos erros, muitos. Não vamos entrar na discussão disso, mas ela prezava o conhecimento, o saber. O saber é a coisa de maior valor. Nós não estamos tendo isso. Somos questionados em dados. A Terra é plana. Deus pôs o homem na Terra. Fé todo mundo tem, ou não tem. Mas ciência é o dado. Então, eu realmente, nos meus 70 anos, de orgulho desse país, estou muito triste. Para a pesquisadora, o país não pode abrir mão da ciência porque todo o desenvolvimento, inclusive do agronegócio, está vinculado à pesquisa. Para aqueles que acham que o agronegócio vai acontecer sozinho, é burro, desculpa o termo, é burrice quem pensa isso. O agronegócio chegou onde chegou pela ciência que foi produzida nas nossas escolas de agricultura, né, como Exalc, como a Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro, e nas nossas Embrapas. É ciência, ciência, ciência. Ela também defende que não é possível permitir a exploração de áreas de preservação ambiental, indígenas ou quilombolas. A violência contra as populações ribeirinhas e indígenas está num ponto que não dá mais para ninguém se calar. Quer dizer, até onde o brasileiro vai aceitar a destruição de uma cultura que a gente tem nessas populações, é um pedaço da nossa história. Eu sou brasileira, é isso que eu falei, brasileira por opção. Já fui do exterior para o exterior N mil vezes, em diferentes universidades e setores, sempre paga pelo exterior, com ofertas de emprego para ficar. E eu nunca quis. Eu acredito no Brasil, sou brasileira antes de qualquer coisa. A fé no país e o histórico pessoal de dedicação à pesquisa, porém, não têm sido suficientes para convencer os mais jovens a trabalhar no desenvolvimento da ciência brasileira. A pesquisadora, que também atua como professora, tem uma lista dos alunos que deixaram o Brasil por conta da crise que afeta a ciência, um fenômeno conhecido no meio como fuga de cérebros. Só recente, 3 nos Estados Unidos, estou falando dos últimos, 2 na Inglaterra foram levados assim, ó. Ainda mais que a Inglaterra montou uma nova maneira de avaliar a universidade, que se chama REF. Cada universidade diz aonde ele vai ser o melhor, a referência em toda a Grã-Bretanha. Ele é muito bom, minha área é glicobiologia, Brasil, uma área que ainda o Brasil não acordou, o mundo já está anos-luz na frente, e ele foi levado ao peso de ouro, porque eles disseram, nós vamos ser a referência mundial em glicobiologia. Então, sabe, é dinheiro brasileiro que eu estou jogando lá fora. É bom ter... mas os cérebros estão indo, e como eu, de muita gente. Então, eu não posso ver a juventude brasileira desesperançada. A Trienal de 2007, 2010, 2013 e 2017. Programas nota 6 e 7. São os programas de excelência. Olha como aumentou na região norte. Olha como aumentou nas Paraíbas. Então, o país está melhorando. É isso, tem muito jovem aqui. É isso que nós não podemos perder. Estou falando, Helena, brasileira,
cidadã, que foi fruto da universidade pública. Hoje é uma demonização do público. A demonização, e eu vejo dessa forma, da universidade pública. Os gastos como se nós fôssemos perdulários. Nós temos, sim, que melhorar a nossa gestão. Sempre tenho que melhorar. Sempre. Mas não podemos jogar uma pá de cauda em cima de todo um passado construído ao longo de 70 anos, que são as nossas instituições, e menos de 100 para as nossas universidades. Eu vi o artigo do Silvio Meira, eu discordo de ave, também quero deixar registrado. Não aceito o que está na Gazeta do Povo hoje. Doutor que forma mais doutor para formar mais doutor. Nós temos muito poucos doutores nesse país. Nós temos que ter muito mais. E tem que ter, sim, absorção na indústria. Mas nós temos que ter doutores nas universidades privadas e não só nas universidades públicas. E todos os que estão hoje atacando a universidade pública, a grande maioria, foram formados pela Universidade Pública Brasileira. Então, eu não sei, eu realmente... Você desculpa, eu estou muito... Desculpa, povo. Estou emocionada, pessoal. Porque a Aurora veio. Então vamos todos. A reunião da SBPC também fez um balanço das primeiras ações do governo Bolsonaro, não somente com relação à ciência, mas também em outras áreas. E o resultado não foi muito animador. O Brasil ele tem um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação que é muito amplo, muito diverso. Envolve universidades públicas, federais, estaduais, municipais, agências de fomento, institutos. É um sistema grande que já tem 70 anos. E ele sofreu um grande crescimento, um grande aporte de recursos para esse sistema, mais ou menos entre 2000 e 2010. Ele cresceu. E isso gerou um monte de benefícios. Seja na ciência básica, na formação de pessoal, número de mestrandos, doutorandos, publicações científicas, mas também benefícios concretos para a população. Então, por exemplo, ligados ao agronegócio, o aumento de produtividade gigantesco do nosso agronegócio tem a ver com a pesquisa feita nas universidades, na Embrapa. No caso do petróleo, toda a tecnologia foi tecnologia desenvolvida no Brasil, na Petrobras, em conjunto com as universidades. Então, uma série de benefícios, e o Brasil estava querendo virar potência, virar um grande país em torno de 2010. De lá para cá, esses investimentos começaram a diminuir. No início começaram a se estabilizar, depois diminuir, e esse ritmo de decréscimo foi aumentando. E nos últimos 3 anos é uma redução drástica. Nós tivemos tantos cortes seguidos que agora os cortes, digamos assim, a gente corta na pele, depois corta no músculo e agora está cortando no osso. Se não houver um aporte em torno de 340 milhões para o CNPq esse ano, em setembro, 84 mil bolsas vão deixar de ser pagas. Então, o risco que nós corremos é de desmontar esse sistema, e uma vez que você desmonta um sistema desse, o custo para reiniciar é altíssimo. Isso é do interesse de toda a população, isso não é do interesse só dos cientistas. Se nós tirarmos essa tecnologia do país, não tem prosperidade, não tem desenvolvimento. O evento da SBPC também registrou duras críticas contra o governo federal com relação à condução da educação. Veja. O Futuris, eu já me manifestei várias vezes a respeito, vou sintetizar. Me parece que a educação e a saúde, por um lado. Por outro lado, as crianças pequenas e as pessoas de mais idade não podem ser submetidas a um excesso de riscos na sociedade. E pessoas de mais idade no Brasil é uma característica complicada, porque depois dos 45 anos, um desempregado tem dificuldade de conseguir novo emprego. Então, numa sociedade, a sociedade capitalista é uma sociedade de risco. E a atual política quer reduzir todas as proteções contra o risco e deixar tudo no risco. Eu acho que o risco é importante, ele é vital para o desenvolvimento econômico, mas você tem que saber onde cabe o risco e onde não cabe o risco. Na educação, você ter um orçamento arriscado, um orçamento que vai estar vinculado a um fundo cotado em bolsas, é perigoso. Porque mesmo que a série histórica mostre um avanço e uma lucratividade disso, portanto, permita eventualmente melhorar o orçamento da universidade,
você tem coisas que são incomprimíveis. E essas coisas incomprimíveis, por exemplo, você não pode simplesmente dizer, esse ano não vamos abrir o terceiro ano de medicina. Não tem como. Esse ano não vamos não vamos ter vestibular para engenharia. Não tem jeito de você fazer isso. Então você tem que ter certas garantias. Isso precisa estar claro. Se houver possibilidades de adicionais, é bom. Agora, o outro ponto é que também o ministro me parece, por conhecer pouco a área, ele não tem noção de quanto a universidade já se empenhou em colaborar com o setor econômico. Na verdade, nós temos isso com as bolsas RAI, do CNPq, desde 1987. Nós temos isso com a Lei do Bem, desde 2005 e 2006, que favorece a colaboração entre o governo, entre as universidades e o setor privado. E temos isso com a criação da Embrapi, presidida por um ex-presidente da CAPES, Jorge Guimarães, que estava me dizendo hoje no café que quando eles criaram o Embrapi, tinha 14 empresas colaborando com eles, hoje são 540, numa série de anos, 3 anos, de crise econômica intensa. Então, na verdade, já existe muito dessa cooperação. Como o senhor vê essa questão da possibilidade da privatização da educação básica, a questão dos vouchers? O que o senhor tem a dizer, tá? A questão do voucher para o ensino privado, para o ensino de educação básica, é uma questão que é chamada de modelo chileno, mas não só, isso aparece nos Estados Unidos, etc. Tem prós e contras. O grande pró, a ideia seria a seguinte, você praticamente extingue o orçamento público da educação, ele é dividido pelo número de alunos. Isso é educação básica, não é ensino superior. Você divide pelo número de alunos e dá a cada pai um cheque equivalente a isso, que o pai só pode gastar na educação do filho. E o pai pode gastar, não pode receber troco. E ele pode eventualmente complementar. Então isso, por um lado, garante que mesmo que aqueles pais que hoje colocam os filhos em escola privada e que não estão se beneficiando da escola pública, eles receberiam o dinheiro de volta do imposto para educar os filhos, poderiam colocar a mais para essas crianças. Os outros pais, os que só tivessem o voucher, eles controlariam a qualidade da escola. O ponto positivo dessa ideia, o ponto bom, é os pais controlarem a qualidade da escola, que é uma coisa que hoje não existe, ou é muito pouco. Eu acho que os riscos, agora o risco grande disso é a instabilidade do sistema escolar. Quer dizer, o sistema escolar vai depender cada ano de você ter matrícula ou não ter matrícula. Então, a possibilidade de falência de uma escola começa a existir. O Brasil Consciência vai ficando por aqui. Nós voltamos em uma semana com o terceiro e último programa da série de retrospectiva de 2019. Você que nos acompanha pelas redes sociais deve continuar acessando a nossa página no YouTube que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser conhecer os outros programas produzidos pela rádio do SINCT deve acessar a nossa página no Facebook, que também está aí na tela para você nesse momento. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!